Estamos aqui de novo para conversar sobre a cognição humana. Cognição humana é algo tão simples e complexo ao mesmo tempo que tem que gravar vários vídeos para a gente poder se entender mesmo. Entender o poder da cognição humana. Mas para que isso? Para que entender a cognição humana? Para entender como a gente vive, ué? Para entender exatamente por que a gente faz ou deixa de fazer certas coisas para poder melhorar, para poder mudar. Aquela promessa de final de ano, vou fazer isso, vou correr, vou fazer dieta, vou isso, vou aquilo outro. Como a gente percebe isso dentro do cérebro, esse é a minha ferramenta de trabalho, para que eu possa agir corretamente na vida. Como viver sem medo. Essa é a ideia. Como viver sem medo. Como viver sem medo, essa é a ideia. A ideia mais importante é essa. A vida plena. A vida plena, é isso que nós queremos. Então hoje a gente vai conversar sobre cognição humana e como a cognição humana melhora a nossa vida, adianta a nossa vida. A cognição humana é um adianto para nós. Essa é a ideia, é um adianto. Você imagina se a gente pudesse ter uma experiência hoje, a mesma experiência, o mesmo conhecimento, a mesma sabedoria hoje, que nós só iríamos ter acesso, ou só iríamos ter daqui a 3 anos, por exemplo. Não seria um bom negócio? Não seria legal? Olha, eu acho que seria ótimo, ótimo. Hoje, exatamente hoje. Usando o poder da cognição humana. Usando o poder do cérebro de se consertar. De se rearrumar. Usando o poder do cérebro de se atualizar. E eu falo atualizar porque a gente está sempre atrasado mesmo. Então, essa frase, se atualizar, ela é muito importante. É chegar no dia de hoje e ter a maturidade cerebral do dia de hoje. Maturidade cerebral. Maturidade é uma palavra importante. Eu vou até anotar aqui na minha coleção de palavras-chave. Maturidade de cérebro, né? A maturidade cerebral acho que é muito importante. E para isso eu vou usar um instrumento. Vou usar uma imagem que vai estar escrita, desenhada numa carta de tarô, tarô de Marsella. Vou usar a carta, vou escolher uma carta. A estrela, vai ser essa carta. Pronto, já escolhi. E vou conversar aí sobre a vida. Vou conversar sobre a vida. E vou utilizar uma outra ferramenta. Vou falando e vamos conversando. E a outra ferramenta é a voz. A própria cognição humana vai me ajudar nisso. A própria cognição humana. Então a ferramenta básica é cognição humana. Eu posso chamar esse vídeo de cognição humana. O tarô de uma carta só. Pronto, é um bom nome. Cognição humana. O tarô de uma carta só. Mas para me ajudar, talvez eu tenha que arrumar as minhas emoções, arrumar o meu tema. Eu vou usar um outro baralho aqui, que ele é muito bacana, um baralho muito importante. Eu tenho vários, né? Eu tenho vários, e que falam sobre um pouquinho de tudo. Falar sobre a cognição humana. Eu vou usar o I Ching. O I Ching é
é um grupo de imagens, né? É muito mais do que isso. Vou usar o I Ching. O I Ching é um conjunto de cartas muito poderosas, né? Mas o poder não está na carta, o poder está na cognição humana. Já falei sobre isso. A carta não tem um poder, ela tem um desenho. E o desenho, então, ele provoca coisas na gente. O desenho, ele nos lembra de coisas. Essa que é a ideia. Então eu vou utilizar como instrumento a lógica, mas um beabá mesmo, assim, é uma coisa muito, muito básica. E resolvi, e do jeito que eu explicar, vai ser possível explicar até uma criança. Então você vai escutando esse vídeo, vai poder explicar para uma criança que entenda o português, pelo menos. Tá bem? Vamos fazer isso. Então a ideia, estava procurando um título aqui e eu vou usar o velho título da neuropsicologia, meu livrão da neuropsicologia, aquele que traz tudo de tudo um pouco, e ele é uma bíblia, né? Traz um pouquinho de tudo. Usá-lo, fazer algumas observações e vou usar o baralho do I Ching e uma carta só, o jogo de uma carta só. A carta da estrela. Gente, o que é uma imagem? Primeira coisa, o que é uma imagem? Uma imagem são axiomas básicos que eu vou trabalhar aqui. Uma imagem essa é uma imagem colorida. A imagem colorida, ela tem algo que dá o colorido. O que dá o colorido numa imagem? O colorido de uma imagem é dado pela concentração dos elétrons de um jeitinho ou de outro jeito. Então uma imagem, quando a gente vê essa imagem, a primeira coisa que ver uma imagem é ver o reflexo da luz do sol nesse papel, nesse material. Só que o reflexo da luz do sol funciona como um revelador de fotografia. E ele mostra exatamente como os elétrons se distribuem dentro desse material aqui. Isso aqui é um material. E essa concentração de elétrons, então, se chama cor. Gente, uma cor, ela é uma concentração de elétrons diferentes. O amarelo tem uma concentração de elétrons. O vermelho, outra concentração de elétrons. E o preto? Outra concentração de elétrons. E o branco? Outra concentração de elétrons. O branco é a mistura das cores. Cara, o branco é uma concentração de elétrons de todo tipo. E aí, eles se misturam de tal forma que a gente não percebe essa mistura, mas eles estão lá. O vermelho, o amarelo, o azul, o verde, tudo tem luz, porque senão a gente não conseguiria perceber. Então a primeira coisa básica que eu vou anotar ali, eu vou dando uns pauses, vou pausar um pouco e vou anotar os axiomas básicos do jogo de uma carta só. Tudo tem luz, tudo tem luz. A gente só consegue ver as coisas porque o sol reflete, os materiais refletem a luz do sol. Primeira coisa, começa com a reflexão, né, da luz do sol. Tudo começa no sol. Tudo, o jogo de uma carta só começa no sol. Pronto, o primeiro bloco nosso foi entender o seguinte, que tudo que a gente percebe, mas tudo mesmo, depende, tudo que a gente enxerga, né? Tudo que a gente enxerga, uma imagem, ela depende da reflexão da luz do sol em um determinado material, naquele material. E as cores, então, elas são consequência disso. Esse bater do sol nos materiais revela as diferentes concentrações de elétrons dentro desse material.
E esses elétrons então vão dar as cores do material. E assim nós percebemos de alguma maneira estas cores, as formas, o tamanho, a altura, a largura, a profundidade, tudo é cor, cor mais forte, cor mais fraca, tudo é imagem. Tá legal, mas e daí, Otelo? Vamos para frente? Vamos embora, cara, porque esse jogo é o jogo de uma carta só, é o tarô de uma carta só. A cognição humana, o tarô de uma carta só. E daí? E daí que nós enxergamos. O que é enxergar? Primeira coisa, o que é enxergar? Isso aqui vai ser, eu não sei se vai ser uma série, mas a ideia é ser um vídeo só. Enxergar é receber essa luz. Receber essa luz, receber a luz da carta. Então aqui tem luz. A luz que bateu do sol, bateu na carta, refletiu e pá, no meu olho. Receber essa luz. E é uma luz especial porque ela tem várias cores. E as cores são concentrações de elétrons. Então a gente vai receber, na verdade, elétrons em diversas concentrações. É o que a gente recebe, o que a gente percebe são elétrons em diversas concentrações. É isso que a gente percebe. E a ideia é muito simples quando a gente vai passo a passo. Cara. Esses elétrons, eles batem na gente. A gente os percebe pelos órgãos dos sentidos. A gente percebe pela visão, pela audição, pelo tato, pelo olfato. Tudo é órgão do sentido e são feitos para perceber o quê? Os elétrons, as cores, tudo perceber a luz. Então nós somos feitos para perceber a luz, diversos tipos de luz, diversas cores, diversas profundidades, tudo é luz. Até uma textura, a informação grande, pequeno, duro, mole, amargo, doce, tudo é elétron. Tudo é elétron. Tudo que a gente percebe é elétron. Por quê? Essas informações elas chegam e batem nos nossos órgãos dos sentidos. Os órgãos dos sentidos, eles têm receptores de luz. Todos eles têm receptores de luz. Esses receptores de luz, eles são, na prática, os neurônios especializados para receber a luz. Os elétrons, a gente recebe elétrons. Elétrons é que entram dentro da gente. Até o som é elétron, tudo é elétron. E a gente recebe o som, a vibração, e a vibração ela é convertida em elétrons dentro do nosso cérebro. Tudo é elétron dentro do cérebro, tudo é elétron. Tudo é elétron. E o elétron é luz. É a luz do sol que foi refletida dos diversos materiais e essa luz, esse elétron bate na gente de diversas formas. Ou seja, dentro do nosso corpo só tem luz, elétrons. Dentro do nosso corpo só tem elétrons. Eu estou falando aqui, estou ouvindo a minha voz e eu sei que a minha voz é composta de elétrons de diversos tipos. Estou sentindo um cheiro do almoço que vai sair daqui a pouco. O cheiro são elétrons de diversos tipos. Essa percepção acontece aonde? Dentro de nós. Dentro de nós, não é fora. A percepção não é fora, é dentro. Ou seja, os elétrons entram e alguma coisa acontece que se formam as imagens, os sons, os cheiros, o paladar, o tato, tudo ocorre dentro da gente. Dentro da gente. Não há percepção fora, a percepção é dentro. Então se eu estou vendo esta carta aqui, esta carta, é porque essa imagem ela está dentro do meu cérebro. A carta está lá de fora.
mas a visão da carta está lá dentro. E a visão da carta, eu estou vendo as cores da carta. E a cor, nós já sabemos que é uma concentração de elétrons. Então, na verdade, eu estou vendo elétrons que estão dentro da minha cabeça. Porque a percepção acontece dentro da gente e dentro da cabeça. Dentro da cabeça, o pé enxerga, o pé se mexe. O pé se mexe, o nariz cheira. Quem enxerga são os neurônios ligados à visão. Quem cheira são os neurônios ligados ao cheiro. Então a percepção de cheiro depende de neurônios especializadíssimos. E sons a mesma coisa. Quente e frio, neurônios especializados em ler os elétrons e traduzem para a gente uma sensação de calor ou de frio. Então tudo que a gente tem dentro da cabeça, todas as imagens, todos os sons, tato, olfato, tudo são elétrons. E esses elétrons, eles se conectam com neurônios especializadíssimos que produzem aquelas sensações de calor, de frio, a visão, perto, longe, grande, pequeno, largo, fino, alto, baixo, o som, por exemplo. Tudo é devido à passagem dos elétrons pelos neurônios. É só isso. Neurônios especializadíssimos. Não tem mais nada. O jogo, o tarô, a cognição humana, o jogo de uma carta só, é só isso. É só isso. Esta visão aqui, ela é devido à passagem de elétrons, então, pelos meus neurônios especializados, que percebem cor, percebem formato, percebem profundidade. Pronto, isso aqui é ver a carta, é isso. É traduzir os elétrons e formar imagens. É pegar o elétron e formar imagens com ele. É isso. Então, na verdade, eu não sei exatamente o que está do lado de fora, mas dentro da minha cabeça tem a imagem desta carta. É importante se acostumar com esse termo e entender que a cognição, que é a capacidade de conhecer alguma coisa, cognição humana, ocorre dentro da cabeça, não ocorre do lado de fora. Essa é a tônica. E é o segredo também do jogo de uma carta só, de acordo com a neuropsicologia. Mas então vamos jogar, né? Pô, mas como é que joga com uma carta só? Eu achei que o tarô a gente jogava assim, assim, assado, jogava de um jeito, jogava de lá. Falei, cara, não, mas tem um jogo de uma carta só. E só quem joga bem de uma carta só é quem conhece bem de cognição humana. E a cognição humana ela diz o seguinte, olha, essa imagem ela é composta de elétrons. A imagem sendo composta de elétrons, ela tem uma carga eletrostática, porque elétron dá choque, cara. Elétron dá choque. O elétron dá choque. Bota o dedo na tomada para ver se elétron não dá choque. Não faça isso, eu estou brincando, porque se alguém colocar e falar levei um choque, pode acabar me processando. E elétron dá choque. Por quê? Por que dá choque? Porque tem uma carga eletrostática, tem uma força eletrostática. E essa força eletrostática, ela é exercida. Ela é exercida em algum lugar. Que lugar que essa força eletrostática é exercida? Ela é exercida aonde? Aonde? Qual a sequência? Entra a luz do Sol, bate nos materiais, a gente percebe, os elétrons entram, os neurônios transformam esses elétrons em imagens. Então, o elétron bateu em quem? No neurônio. O elétron bateu no neurônio, cara. E essa pressão, e o elétron tem força eletrostática, tem uma pressão eletrostática, tem uma
carga eletrostática. E essa carga eletrostática, então, estou indo bem devagar, porque é importante bem devagar. Porque o jogo de uma carta só é assim. É explorar todo o potencial da cognição humana. Todo o potencial da cognição humana. O jogo de uma carta só, ele diz o seguinte: a carta é uma imagem, só uma imagem. Imagem. Essa imagem, ela entra e na nossa cabeça ela é formada pelos neurônios que receberam, que foram bombardeados por esses elétrons que vieram de fora. E esses elétrons têm uma carga eletrostática, ou seja, o neurônio levou um choque. O neurônio levou um choque. Porque a carga eletrostática dá choque. E como o neurônio é quem recebe esses elétrons, ele recebe a carga eletrostática também. E o que acontece então com esse neurônio? Com esses neurônios especializados, neurônios que nos dão a sensação do cheiro, do calor, do frio, do quente, do morno, do alto-baixo e todas as outras percepções, cognições humanas. O que acontece com esse neurônio? Cara, quando eu já levei choque, eu me retraí. Caramba, me retraí. Né? Levei choque e me retraí. O neurônio também se contrai. Pum, me retraí. Opa, choque, aqui deu choque. Me retraí. O neurônio se retrai também. E ele se retrai. É só isso que acontece, mais nada na cognição humana. Ele se retrai. Ele se retrai. E aparece a imagem da carta. Porque ele se retrai de uma maneira muito interessante. Né? Ele recebe esses elétrons. E os elétrons, então, acabam modelando esse neurônio. Por quê? Porque os elétrons têm uma pressão eletrostática, eles dão choque. E aí, o neurônio leva um choque e fica marcado. O neurônio fica marcado, ele leva um choque. O choque marca, traumatiza. O neurônio fica marcado e essa marcação no neurônio é a própria imagem que se forma na nossa cabeça. Então a imagem que a gente vê, o que eu estou vendo agora, o que você está vendo agora, é, na verdade, um neurônio que levou choque e ficou deformado. É um desenho. O neurônio, pensa no neurônio como um papel e pensa nos elétrons como um lápis. Os elétrons desenham o neurônio. E eles desenham por quê? Porque eles têm uma carga eletrostática que deforma o neurônio, faz o desenho do neurônio. Olha, alguém aumentou a temperatura da air fryer. Como é que eu consegui perceber isso? Porque os elétrons entraram, deformaram meus neurônios especializados e eu percebi o som. Pronto, alguém aumentou a temperatura da air fryer. Júnior, veio almoçar. Tudo isso a gente percebe porque neurônios especializados são desenhados pelos elétrons que vêm. Os elétrons têm uma carga eletrostática que deformam, ou seja, desenham o neurônio. E a gente percebe o som, percebe a luz, percebe a carta no nosso jogo de uma carta só. Cognição. O tarô de uma carta só. Ok, então percebi a imagem. Tá aí daí. O que perceber essa imagem faz com a gente? Então é importante fixar uma ideia. O elétron desenha o neurônio como se fosse uma folha de papel. Então, gente, os elétrons desenham os neurônios como um lápis desenha uma folha de papel. Então pensa agora no neurônio como uma folha de papel que foi desenhada pela passagem dos elétrons. Elétrons que vieram de fora, vieram do Sol, cara. Você vê? A gente está sempre com o Sol na cabeça, de alguma forma.
Tá, mas e o que que acontece? E daí, né? Eu não falei que o elétron tinha uma pressão eletrostática. E essa pressão eletrostática pode ser grande, hein? Pode ser grande. Ela pode desenhar o neurônio e desenhar fortemente, fortemente. E agora eu preciso então de entender o neurônio de uma forma muito interessante. Pense no neurônio agora, em vez de ser uma folha de papel, transforme esse neurônio vagarosamente em uma toalha de papel. Pronto, o neurônio agora virou uma toalha de papel. E essa toalha de papel, ela está sendo desenhada por quem? Pelos elétrons, 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 elétrons. Pense na toalha de papel e pense nos elétrons como se fossem gotinhas de água coloridas, hein? Gotinhas de água coloridas. Os elétrons agora são gotinhas de água e cada gotinha tem umas cores diferentes que vão molhando a toalha de papel e nós vamos percebendo a imagem que se forma na toalha de papel. Mas cai muita gotinha, muita gotinha, muita gotinha, e esse cair encharca a toalha de papel. E aí a toalha de papel não aguenta. Começa a pingar gotinhas coloridas do outro lado. Essa é a parte mais importante, que eu vou repetir da mesma forma. Olha, gente, pense no elétron agora como se fosse uma gotinha de água, mas colorida. Várias gotinhas de água colorida. As cores que formam o desenho na toalha de papel. O que a gente percebe é o desenho na toalha de papel. E agora continua caindo água colorida. Continua caindo água. E aí, essa água colorida, ela encharcou a toalha de papel. Quando encharca uma toalha de papel, acontece o quê? Pinga do outro lado. Então, nosso neurônio toalha, ele pinga a gotinha colorida do outro lado. Isso é o mais importante. É o neurônio toalha de papel que pinga a gotinha colorida do outro lado. Lembra que as gotinhas coloridas eram os elétrons. E os elétrons têm o quê? Uma carga eletrostática. O mais importante dessa fase é isso aí. Para entender o jogo de tarô de uma carta só. Como ele é poderoso, como ele cura. Ele cura em meia hora, ele cura muita coisa. Um jogo, quem sabe o que está fazendo, prefere até jogar o jogo de tarô de uma carta só. De uma carta só apenas. Por quê? Por causa da carga eletrostática, da forma que a gente vai ver exatamente agora. E eu vou organizar meu discurso com o Xing. Tá, vou colocar aqui, não vou fazer muito barulho, porque ele é barulhento. Ó. Olha como ele é barulhento. Não, eu vou colocar devagarzinho. E ao mesmo tempo ele vai organizando o meu discurso, porque agora a gente tem que ir pé ante pé, devagarinho. Pegando o termo anterior para poder até... que cada vez que eu converso sobre isso eu entendo melhor, né? Porque eu mesmo vou jogar o jogo de uma carta só, o tarô de uma carta só. E eu vou dizer para vocês o seguinte, hein? Depois que eu acostumar, eu acho que eu vou preferir o jogo de uma carta só. Dependendo do que eu quiser trabalhar, eu vou jogar meia hora e vou mudar. E a mudança, eu vou conseguir um amadurecimento naquele tema, uma transformação do meu cérebro naquele tema. Olha, como se eu estivesse aumentando a minha sabedoria. Eu vou adquirir uma sabedoria que eu iria adquirir em um ano, sinceramente, só com o jogo de uma carta só. Eu vou ganhar meia hora em um ano. Não, eu vou ganhar um ano em meia hora.
Eu vou ganhar um ano de sabedoria, tá? Mas eu vou explicar por quê. Porque é exatamente por causa da carga eletrostática, gente. A carga eletrostática, ela transforma o neurônio, desenha o neurônio, e o excesso da carga que ultrapassa o neurônio toalha molhada, esse excesso, ele transforma a vida da gente. É o excesso que transforma. Eu organizei meu discurso e vamos partir realmente da... Não vou fazer uma revisão grande não, porque esse vai ser realmente de 1 hora, porque nós vamos jogar mesmo, vou jogar meia hora e vou conversar. Porque o neurônio toalha molhada, ele é a única explicação necessária para poder entender o jogo do tarô de uma carta só. E como ele transforma que em meia hora você ganha 1 ano de vida. Se você jogar 1 hora, você ganha 2 anos. Se você jogar 1 hora e meia, você ganha 3 anos de vida. Naquele tema. Então, e por que eu falo 1 ano de vida? Porque eu digo o seguinte: a transformação neuronal é tão intensa, tão intensa, tão intensa, que ela só ocorreria em 3 anos. Então você acelera a sua vida em 3 anos, pensando na pressão eletrostática. E eu vou dizer para vocês o seguinte: essa pressão eletrostática, ela é grande, é bem grande, bem grande, bem grande. Ela ultrapassa o neurônio toalha molhada, segue em frente, e nós sabemos que o nosso corpo é cheio de neurônios, né? Tem neurônio em todo lugar. Tem neurônio porque sem o neurônio a gente não consegue fazer nada. E ela vai ultrapassando todos eles, cara. Todos eles vai. Ultrapassou um, molha o outro neurônio. Lembra que nós fizemos uma analogia. A carga eletrostática, ela pertence aos elétrons, e os elétrons como gotículas de água coloridas. Dá até para fazer um desenho, dá até para fazer uma maquete, e a gente vai entendendo muito melhor, né? Fazendo uma maquete, fazendo um desenho. E acho que eu vou fazer uma maquete depois para eu poder revisar esse conhecimento. O neurônio toalha molhada. E ele passa. Uma parte dos elétrons fica retido ali no neurônio toalha. Mas a outra parte pinga para baixo e atinge o outro neurônio. E assim, essa carga, esse elétron, ele passa de um neurônio para o outro. E o elétron tem o quê? Carga eletrostática. Elétron é sinônimo de carga eletrostática. E nesse modelo todo, o elétron é sinônimo de carga eletrostática também. O elétron é sinônimo de cor também. Então, quando a gente pensar em elétron, é sempre carga eletrostática e cor, sempre. Então, o que aconteceu? Os neurônios absorveram aqueles elétrons e os elétrons molharam o neurônio e vazou para o outro neurônio elétrons. Só que o elétron tem uma carga eletrostática, então ele dá choque no neurônio de baixo também. E vai dando choque, vai dando choque, vai dando choque, vai dando choque. Molha o neurônio de baixo, sai uma gotinha. Essa gotinha molha o neurônio de baixo, sai uma outra gotinha, e ela molha o neurônio de baixo, até que esse choque pode chegar nas pernas, nos braços, e esse choque gera um movimento na gente. Então, todos os movimentos do nosso corpo, qualquer movimento do estômago, do intestino, dos olhos, do ouvido, da boca, do corpo todo, é causado pelos neurônios. Os neurônios toalha molhada. O neurônio toalha molhada, ele passa a carga eletrostática que ele recebe, segura um pouquinho e passa o que excedeu, passa o excesso. Mas este excesso, ele molha o neurônio de baixo.
que eu digo quando eu quero dizer molha o neurônio de baixo? Dá choque mesmo, dá choque. E o choque desenha o neurônio como se um lápis desenhasse um papel. E ele, então, passa para baixo. Dá choque no neurônio de baixo. Desenha o neurônio de baixo. E o neurônio de baixo fica com um pouquinho da carga eletrostática, porque nós estamos pensando no neurônio como uma toalha de papel molhada. E estamos pensando no elétron como uma gotinha de água colorida. E essa gotinha de água colorida, ela bate no neurônio toalha molhada. A toalha molhada consegue segurar um pouquinho de água, mas o excesso pinga para baixo. Este excesso é a gotinha de água colorida. Só que a gotinha de água colorida, na verdade, é um elétron. E o elétron tem o quê? Ele tem uma carga eletrostática. Ou seja, a carga eletrostática, ela vai passando, sempre menor, porque cada neurônio toalha molhada segura um pouquinho da carga, até que não tenha mais carga nenhuma e a gente fique tranquilo, sentado em paz. Porque se a gente receber um choque, a gente se balança, se contrai, porque todo movimento é causado devido à carga eletrostática que pertence aos elétrons. Esse bloco é só isso, compreender que os neurônios são como toalhas de papel que são desenhadas pelos elétrons, que os elétrons são como aguinhas coloridas, gotículas de água coloridas que encharcam o neurônio. E uma parte fica, porque o neurônio aguenta um pouquinho a carga eletrostática. E o neurônio, então, deixa extravasar um excesso. E esse excesso é um excesso de elétrons que percorre o caminho todo e acha um outro neurônio. E esse neurônio também é uma toalha molhada. Todos os neurônios nossos são toalha molhada para o jogo de uma carta só. E assim, a carga eletrostática vai passando de neurônio a neurônio, dando choque em todos eles. E esses choquinhos vão sendo transmitidos de neurônio a neurônio. E esses choques vão movimentando todo o nosso corpo. Então nós funcionamos à base de eletricidade. Essa é a grande conclusão. Todos os nossos movimentos são elétricos. Sem o sistema elétrico, nada funciona. Então vamos fechar esse bloco para que a gente possa ter uma outra ideia muito importante no jogo de uma carta só. Pronto, então fechamos o bloco com a ideia de que os movimentos do nosso corpo são provocados pela carga eletrostática dos elétrons que molham os neurônios toalha molhada. Só temos todos os neurônios, a analogia é uma toalha molhada. Então vamos partir do que? Dos movimentos do corpo. Quais sejam? Todos. Coração batendo. Até as doenças que são provocadas pelos movimentos do corpo, o mau funcionamento do corpo, também tem seu componente elétrico. Então vamos partir dos movimentos do corpo, de todo o corpo. Então o corpo se movimenta devido à carga elétrica que ele recebe. Um corpo que não recebe carga elétrica, ele fica paralisado. Então vários casos de paralisia, eles são devidos à falta de energia elétrica naquela parte do corpo. Porque sem energia elétrica não temos o choque que faz movimentar o corpo. Olha,
É verdade, nós tomamos choque o tempo todo, mas é um choquinho tão leve, tão leve, tão leve que a gente nem sente. Choque elétrico mesmo. Então a gente vive de choque elétrico. O estômago se movimenta porque ele recebe choque elétrico. Nós não somos torturados não, mas a gente recebe choque elétrico o tempo todo, ainda bem. E tudo é devido ao Sol, cara. Você imagina se o Sol não existisse? É a nossa maior fonte de elétrons que existe, é o Sol, cara. É ele que entra dentro da gente. Isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. Ele gera os movimentos do nosso corpo. E quais são esses movimentos? Todos os movimentos, inclusive os movimentos que são relacionados aos órgãos dos sentidos. O enxergar, o olhar para lá, o olhar para cá, o mexer o braço, o sentir, todo sentir, todos os verbos do corpo, sentir, olhar, comer, cheirar, perceber, tudo, todos os movimentos do corpo são causados por choques. Por quê? O choque é causado por uma carga eletrostática que vem dos elétrons, que vem dos nossos órgãos dos sentidos, que captam a luz do Sol refletida nos materiais através dos neurônios especializados que recebem os primeiros choques. E eles são toalhas molhadas e vêm transmitindo esse choque até que a gente possa bocejar, por exemplo. É uma sequência muito bem feita, muito bem feita, muito bem feita. Mas isso tem uma consequência muito importante, né? O choque desenha o neurônio. Agora pensa no neurônio, toalha de papel molhada, e na verdade o que está molhado? É o desenho, né? O desenho é a própria gotinha de água colorida, né? A gotinha de água colorida desenha o papel, desenha o papel toalha. Então todos os neurônios, eles são desenhados. Todo dia eles são desenhados. Por quê? Gotinhas de elétrons coloridas os molham todo dia. Então nós só temos neurônios desenhados. Não tem nenhum neurônio em branco. Já nasce um neurônio já desenhado de alguma forma. E isso é outra conversa. Isso é muito importante porque o neurônio papel toalha, ele já está desenhado. Agora você imagina 10 papéis desenhados. Se você juntar, parece que é um livro, né? Se você juntar 30 papéis desenhados, é um livro também. 100 papéis desenhados é um livro. 500 papéis desenhados é um livro ainda maior. 1000 papéis desenhados é uma enciclopédia. Então você pensa só comigo, quantos neurônios foram necessários para fazer esse movimento aqui? Esse movimento aqui. Cara, movimentar a cabeça, talvez 5.000. Você imagina cada neurônio como um papel desenhado. Cara, é um livro de 5.000 páginas, bicho. É um livro de 5. Então nós temos dentro de nós livros enormes. Livros enormes. Essa é a próxima ideia-chave. Nós temos dentro de nós livros inteiros desenhados, porque cada neurônio, pense no neurônio como um papel toalha, que foi molhado por uma gotinha colorida. Essa gotinha colorida são elétrons, que foram colorindo os nossos neurônios. Então todos os neurônios eles têm um desenho dentro deles, desenhos mais loucos, mas tem desenhos. Mas quantos neurônios são necessários para mexer um braço? Cada neurônio ele transmite, dá um choque. E esse choque gera movimento. Quantos movimentos são necessários para... Caiu aqui o negócio. São necessários para mover a cabeça? Quantos neurônios tem que dar choque? Quantos? 5.000, 10.000? Cada movimento ele depende
do choque de mais de 1000 neurônios, muito mais de 1000. Então, são livros e livros e livros. Se a gente juntar cada neurônio, neurônio papel toalha, vai ter uma pilha enorme de papel toalha, que a gente pode encadernar e vira um livro. Então nós somos cheios de livros. Essa é a ideia básica, básica. Nossos neurônios são como livros. Ah, mas Otelo, um neurônio tem quantos livros? Didaticamente, pensa no neurônio como uma folha só. Pensa no neurônio como uma folha só e vamos entender tudo sobre o jogo de uma carta só. E como esse jogo vai poder fazer que a gente amadureça 1 ano e meia hora. 1 ano e meia hora. 1 ano e meia hora. Cara, preste atenção no que eu estou falando. 1 ano e meia hora dentro daquele tema. 1 ano e meia hora. Você sabe o que é isso? 1 ano e meia hora. Se eu trabalhar 1 hora e meia, eu amadureço. Se eu trabalhar 2 horas, aí começa a cobiça, né? Cara, eu quero amadurecer nesse tema uns 10 anos. Aí você vai ter que trabalhar 300 minutos. 300 minutos, você divide aí por... Cara, se em 3 dias você trabalhar meia hora, você ganha 3 anos. Eu quero ganhar 3 anos? Quero ganhar 10 anos, pô. Então, 10 anos são 10 dias trabalhando meia hora, eu ganho 10 anos de vida, de sabedoria. Essa é a ideia. Por quê? Cada neurônio é um livro, amigo. Cada neurônio é um livro. E esse livro foi desenhado pelas gotículas coloridas. E o excesso passou para o outro neurônio. E esse excesso tem uma carga eletrostática que gera um movimento humano. E, para que nós possamos mexer a mãozinha assim, quantos neurônios toalha molhada foram necessários? Cara, muito. Então essa sequência choque, movimento, é fundamental para esse bloco aqui que se fecha agora. Pronto, então a ideia do nosso jogo de tarô de uma carta só. Cognição. O tarô de uma carta só é muito simples. Nós paramos no seguinte módulo, ou no seguinte tópico. Os movimentos do corpo são causados pelos grupos de neurônios, que em sequência vão transmitindo a sua carga eletrostática. Tá tudo bem. Se tiver uma dúvida, me avisa, porque eu explico tudo de novo. Eu vou fazer uma revisão zona geral, né? Porque talvez eu faça um vídeo só da contextualização teórica e depois eu faça o jogo. Eu mesmo vou fazer o jogo, vou demonstrar o jogo, porque é importante, o jogo de uma carta só. Mas esse grupo de neurônios, eles emitem os seus choques de uma maneira coordenada, porque senão o movimento fica torto, né? O movimento fica um movimento difícil, você não consegue, e não consegue. Então tem que ter, não consegue. Se o choque não for um choque certinho, coordenado, a gente não consegue se alimentar, não consegue beber, não consegue beber. Isso é muito importante entender esse tópico, porque o choque tem que ser coordenado. O choque tem que ter uma ordem. O choque tem que ter uma ordem. Não pode ser em qualquer ordem. A gente não pode simplesmente botar a colher na boca e deixar a comida no prato. Tem que pegar a primeira colher e... Então o nosso neurônio, o nosso grupo de neurônios, ele na verdade, ele é um grande livro. Esse grupo de neurônios, toalha de papel, molhada, né, desenhada, você junta essas toalhas e você faz um livro de 5.000 páginas para levantar uma colher, para levantar 30 mil neurônios. Quantos mil neurônios foram necessários para fazer assim, para fazer assim? Quantos mil? Quantos livros? Vamos pensar que seja um livro só. E que sejam necessários 10 mil neurônios para fazer assim. Um livro só com os neurônios. Esses neurônios emitem os choques numa ordem certa. Então tem o primeiro choque, o segundo choque e tem o choque de número 10 mil.
Então o choque ele tem uma sequência adequada. O choque tem que ter uma sequência adequada. Ele não pode simplesmente botar a colher na boca e deixar a comida no prato. Tem que ter uma sequência adequada. E para que tenha uma sequência, é necessário ter uma coordenação. Então os choques coordenados fazem com que a gente possa se movimentar bem. Colocar uma colher na boca, respirar. Você imagina se a respiração fica descoordenada? Quantos neurônios são necessários para o livro da respiração? Então vamos pensar em cada movimento como um livro só. Enxergar quantas páginas, toalha molhada, neurônios desenhados. Tem o livro da visão, o livro da audição, o livro dos movimentos estomacais, o livro do ataque cardíaco também tem um livro. Tudo é neurônio, tudo é neurônio. O livro do diabetes, o livro do salto com vara, tudo pensa num livrão só, que vai ficar muito mais fácil. Então tudo é um livro. A história da nossa vida é devido a esse livrão. Tudo que a gente faz na vida acaba sendo a nossa história. Tudo. Hoje eu fui trabalhar, voltei, tomei banho, jantei e tal. É a minha história de vida. Mas cada movimento desse é causado por um livro. Então esse livro, o livro dos neurônios, conta a nossa história. Então o livro dos neurônios é responsável pelas nossas histórias todas. As nossas histórias estão escritas nos neurônios, toalha molhada. Então, se eles não existissem, eu nem me alimentaria, não conseguiria escovar o dente. Eu ia ficar assim, a escova, porque os neurônios é que tem a ordem certa para que eu possa escovar o dente e ir trabalhar. Me vestir, eu não saberia me vestir, inclusive. Tá, fechando esse bloco, o importante é entender que os neurônios, eles emitem o choque, que geram os movimentos. E essa sequência de emitem os choques que geram movimentos. Esses movimentos devem ser coordenados, porque senão a gente não consegue viver. Vestir uma calça, por exemplo. Agora, um movimento de vestir uma calça precisa de quantos mil neurônios, quantos milhões de neurônios. E se cada neurônio, se a gente for pensar numa neurônio de toalha molhada, nós podemos fazer o livro, a história nossa, o vestir uma calça, cabe toda num livrão, né? cheia de neurônios. Então pense no vestir uma calça como uma sequência de choques que os neurônios toalha molhada deram. E esses neurônios juntos constituem o livro. O livro de como vestir uma calça. Uma instrução de como vestir uma calça. O que vem primeiro? O que vem depois? Para que a gente possa vestir uma calça, a gente possa enxergar, respirar, ouvir. Então vamos chamar o seguinte de cada livro de um comportamento. E os nossos comportamentos, eles escrevem a nossa história. Então nossa história toda depende dos neurônios toalha molhada e dos seus choques, que acontecem numa ordem muito coordenada. Essa é a ideia básica desse final. Tá? E aí sim, vamos poder entender o poder de uma imagem de uma carta. O poder de uma imagem de uma carta, e uma carta é apenas luz, né? A carta, o que a gente está vendo está dentro do nosso cérebro, já exploramos bem isso, e tudo acontece.
elétrons, gotinhas coloridas, continhas de água coloridas, vão manchando os neurônios, toalha molhada. E tudo acontece através do choque que eles transmitem de um neurônio para o outro. E esses neurônios juntos, eles constituem, eles contam toda a nossa história. E é essa a grande mensagem. A nossa história está toda escrita, desenhada nos neurônios toalha molhada. Por quê? Porque são eles que, através dos seus choquinhos, geram o nosso comportamento. E o nosso comportamento é a nossa história. E a sequência de acontecimentos é algo que a gente pode narrar. A gente pode narrar, olha, fulano saiu para trabalhar, voltou, tomou banho e jantou. Então, o aspecto narrativo da nossa história depende da ordem dos choques que compõem, que estão nos neurônios toalha molhada, que juntos compõem o livro de cada comportamento, o livro da vida. Os neurônios são os responsáveis pela nossa vida. O livro da nossa vida, na verdade, é o livro de neurônios toalha molhada. E isso é a ideia básica com que a gente encerra esse bloco. Isso vai explicar o poder do jogo de uma carta só. O livro toalha molhada é o livro da nossa vida. Então o pensamento é o seguinte, é entender essa mensagem final, porque eu vou fazer em módulos mesmo, para poder dividir bem esse conteúdo. Tá, já vamos quase para 1 hora de vídeo. É interessante o seguinte, que cada comportamento gera os eventos da nossa vida. Um conjunto de comportamentos gera um evento, né? Uma ida para o trabalho, um retorno do trabalho e tudo mais. E quem olha de fora dá para contar uma história com todos os eventos da vida de alguém. Então o conjunto de comportamentos, na verdade, ele gera uma série de eventos encadeados, e esses eventos, então, eles acabam formando uma história do indivíduo, daquele indivíduo que gerou aqueles comportamentos. Só que os comportamentos, eles só foram possíveis porque o que gera comportamento é a carga eletrostática dos elétrons que passa pelos neurônios toalha de papel molhada. Então, esses comportamentos, eles se devem à sequência de choquinhos coordenados de cada toalhinha molhada, cada neurônio toalhinha molhada. A soma desses neurônios todos, podemos pensar como se formasse um livro, um grande livro. Um grande livro. E esse livro, então, é o livro dos nossos comportamentos, que são os nossos eventos da vida, que formam a nossa história. Eu posso dizer, então, que o livro dos neurônios é o livro da nossa história. Essa é a grande ideia dessa primeira hora. Os nossos neurônios, eles contêm, eles são livros. Nossos neurônios são livros. Cada página do livro é um neurônio. O livro de colocar comida na boca. Quantos neurônios tem? 10 mil, 30 mil, 100 mil? Não sei. Emitindo choquinhos coordenados para poder movimentar o braço, achar a comida e achar a boca de volta e mastigar.
o livro da mastigação, o livro da... E tudo isso constitui a mastigação, a locomoção, a gesticulação, possibilita com que a gente crie comportamentos e crie eventos que constituem a nossa história. Os nossos neurônios, então, eles contêm toda a nossa história. Viva os neurônios, toalha de papel molhada.